Como a organização e o planejamento financeiro salvaram a minha vida. A minha vida hoje, a live comemorativa dos meus 40 anos de idade. Gente do céu, estou eu aqui quarentando. Neste dia, vou registrar a data, neste dia 27 de fevereiro de 2026. Ai, que orgulho de mim, gente. Cheguei aí aos meus 40 anos e, sem sombra de dúvida, é um marco, acho que na vida de qualquer ser humano, conseguir chegar aos 40 anos. Eu queria aproveitar a live de sexta-feira, que normalmente eu falo sobre, a parte de educação financeira, contabilidade, organização, psicologia econômica, e aí eu queria também estar contando um pouquinho da minha história para vocês. Já falei várias vezes aqui sobre coisas que eu já passei na minha vida, enfim, a minha história como um todo eu já contei algumas vezes, mas dessa vez eu quero falar de uma forma um pouquinho diferente. Eu acho que com essa visão. Ei, amiga! Obrigada! Eu queria trazer um pouquinho dessa visão agora da pessoa de 40, depois de todas as coisas que já aconteceram. Algumas pessoas chegam hoje aqui no meu Instagram, enfim, nas redes sociais, e veio uma pessoa, né, gente, já de certa forma estabelecida profissionalmente, financeiramente e em vários aspectos, mas não sabem quem é aí a Dani Dornelas Pessoa. Então, para quem não me conhece, eu sou Daniele Dornelas da Silva. Cristo. Não gosto que falem meu nome completo, eu gosto que me chamem de Dani Dornelas, ok? Então, Dani Dornelas, eu sou contadora, eu sou educadora financeira, especialista em psicologia econômica e neurociência, mas a Dani, hoje fazendo 40 anos, quer contar quem ela era na realidade, gente. Eu nasci em 1986, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, mais propriamente falando em Austin, próximo a Nova Iguaçu. Socorro, Jesus. Então eu sou carioca. Hoje eu moro no Espírito Santo. Hoje não, já há muito tempo eu moro no Espírito Santo. E nasci lá no Rio, de uma família simples, tá? Não vou dizer que a gente era pobre, mas a gente tinha as dificuldades da vida. E a minha mãe, ela era costureira, inclusive, né? Minha família tinha aí uma costura. E uma das coisas que minha mãe sempre falava, gente, pra mim, era... já fica a primeira lição do dia. Minha filha, se você quiser ter uma vida diferente da minha, você precisa estudar. Então, a minha mãe fez até a 4ª série do ensino fundamental, lá de 1900 e lá vai bolinha. Então, ela era analfabeta funcional, ela escrevia, lia, mas não entendia aquilo que escrevia. Então ela tinha isso muito latente. A minha mãe passou isso muito forte pra mim. Se você quer ter uma vida diferente da minha filha, você precisa estudar. E ela sempre falava assim, cara, eu preciso pelo menos dar ali o ensino médio pros meus filhos. Porque pra quem só tinha feito até a 4ª série primária, né, gente? Fazer o ensino médio era, meu Deus do céu, era uma coisa incrível. E eu ouvia muito isso da minha mãe. Você precisa estudar, você precisa estudar, você precisa estudar. E eu comprei a ideia, literalmente, de que se eu estudasse, se eu fosse sempre optar pelaquilo que fosse correto, eu iria conseguir ter uma vida melhor do que a vida da minha mãe. Por quê, gente? Faltava grana, era um lugar muito simples, Baixada Fluminense, né? Pra quem conhece o Rio de Janeiro, poxa, imagina, da década de 80, tem uma percepção de que o lugar era muito ruim. Pra vocês terem uma noção, a rua onde eu morava, ela acho que foi asfaltada, não deve ter nem 3 anos. Quando eu fui ao Rio visitar a minha amiga, eu levei até um susto, porque a rua estava sem asfalto ainda, desde a época que eu saí de lá, e toda esburacada. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu saí desse lugar, socorro, que eu ia estar comendo poeira até agora, minha Nossa Senhora.
E aí, gente, meu pai, ele era enfermeiro, funcionário público, mas era uma pessoa bem descansada. Ele já tinha uma percepção completamente diferente da minha mãe sobre a vida. Porque para ele, o fato dele ter ali o emprego garantido dele, trabalhava 2, 3 vezes na semana, funcionário público, tinha para comer, tinha um arroz com feijão, tava bom. Já minha mãe não, minha mãe ela queria o plus. Não sabia como, porque é aquilo, sem, gente, o conhecimento, sem a inteligência, a gente não consegue construir nada na vida. Nada na vida. Se eu puder, assim, já de antemão deixar alguma coisa aqui nessa live pra vocês, estudem. Estudem. Inclusive, hoje pela manhã, na minha leitura bíblica, eu tava até conversando com meu filho agora há pouco, a gente conversando, e aí hoje, acho que Deus já até deixou aqui. Ele colocou, eu li, né? Tava na minha sequência de leitura. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Estudem. Se você quiser sair agora, você já ficou com uma lição. Estude. Sem sombra de dúvida, o estudo, o conhecimento vai fazer com que você conquiste a vida que você quiser, sem sombra de dúvida. Isso aconteceu comigo, tá? Isso aconteceu comigo e acontece com N outras pessoas que também se colocam neste lugar de aprendizado contínuo, independente do lugar de onde a gente vem, gente. Eu vim da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, um lugar muito ruim, é ruim até hoje, não tem tanto acesso, tudo naquele lugar é difícil, particularmente falando, é um lugar que eu jamais voltaria para morar, não gosto daquele lugar, acho tudo longe. Eu acho interessante aqui no Espírito Santo, as pessoas reclamam de deslocamento, porque, gente, elas nunca foram de fato no Rio, na Baixada Fluminense. Se tu for na Baixada Fluminense, meu amor, para tentar locomover para qualquer buraco daquele lugar é um caos, tá? Você gasta pelo menos 2 horas, 2 horas e meia para conseguir estar num trabalho digno. Então o lugar não era bom. Meu pai era um cara acomodado, a minha mãe começou a não conseguir tanto trabalho, as coisas começaram a ficar muito difíceis e começou a faltar grana mesmo, grana de conseguir comprar coisas básicas. E aí minha família foi embora para Minas, minha mãe trabalhava junto com a minha avó, ela foi embora para Minas. E aí as coisas começaram a ficar extremamente difíceis. E aí ela conversando com meu pai, eles decidiram que nós iríamos embora para Minas também. Porém, meu pai muito esperto. Obrigada, amiga! Meu pai muito malandro virou para mim, minha mãe falou assim: bom, olha só, eu vou me aposentar daqui 2 anos. Você vai para Minas com Daniele e depois de 2 anos eu vou com o João Vitor, porque eu tenho um irmão mais velho. Aí beleza. Só, gente, que já tinha uma mulher nessa história toda, saca? Minha mãe foi e fomos embora para Minas. Eu amo, aí Minas já é outro play, gente. Eu fui para Minas com 13 anos de idade e já é outra realidade de vida. Eu adoro Minas, apesar que, por exemplo, Minas eu morei numa cidade com 6 mil habitantes, gente. 6 mil habitantes. Hoje, se tiver com 8, é muito. Mas foi, assim, um dos momentos mais maravilhosos que eu tive. Na realidade, assim, eu sou muito grata a Deus pelo período que eu estive em Minas, dentro da minha adolescência, porque, gente, eu vivi, sabe? Eu andava de bicicleta, a gente ia pra igreja, eu me converti aos meus 14 anos de idade, e aí eu dançava na igreja, eu danço aqui no Instagram, eu dançava na igreja, então a gente vivia fazendo as coisas, eu e o meu bando. Olhando aqui as minhas fotos desde criança, gente, eu sempre fui cercada por bandos de mulheres, de pessoas também, de amigos, né, independente de gênero. E a gente foi para Minas
e ocasionou o divórcio dos meus pais. Isso eu tinha 13 anos de idade. Desde nova, eu já tinha alguns sinais de que eu tinha algum problema de saúde que a minha família não tinha uma noção. Mesmo lá no Rio, eu tinha alguns momentos que eu desmaiava, que eu meio que desligava, gente. Tipo assim, eu parava do nada. E em Minas, eu já estava adolescente, eu comecei a ter mais desmaios. Obrigada, amiga! Ó, Minas, julho eu tô aí, tá? Me espere. Julho eu tô em Minas de novo. E eu quero ficar mais tempo, se Deus me conceder essa graça. E aí, gente, eu comecei a desmaiar mais. Minha família até então não sabia que eu tinha epilepsia. Ainda tem esse rolê, gente. Eu tenho epilepsia desde nova. Porém, eu fui diagnosticada com epilepsia de fato quando eu vim aqui para o Espírito Santo aos meus 19 anos. Mas eu vou chegar lá. Então, eu fui para Minas na minha adolescência, passei ali meu ensino médio. Foi um momento maravilhoso na minha vida. Aprendi muito sobre as coisas de Deus. No Rio, a minha família ela, era majoritariamente umbandista. Enfim, a gente não era nada, era essa a realidade. Já em Minas, eu tive a bênção mesmo, sabe? De conhecer Jesus e ver o quanto é maravilhoso a gente investir na nossa vida espiritual, investir em fazer aquilo que é certo, independente de qualquer coisa. Fazer aquilo que é certo faz com que a gente deite a cabeça no travesseiro e durma plena. É isso. Eu não quero trazer só uma história, eu quero trazer de fato, gente, coisas que eu vivi na minha vida com muita dificuldade, eu coloquei para aplicar para jogo. E estou tendo muito resultado, graças a Deus. Eu sei, hoje de manhã eu brinquei que eu vou começar a viver agora, que a vida começa aos 40. Mas eu trabalhei muito para conseguir chegar, sim, aos meus 40 anos de idade, tranquila, com a minha profissão, com a minha independência. E isso não, gente, isso é maravilhoso. Não tem assim, se eu puder dizer para a mulher assim: corra atrás da sua profissão, da sua vida financeira, da sua saúde mental, da sua saúde física. Mas não esqueça que você me vê agora, tá, amiga? Mas não era essa Coca-Cola toda não, tá bom? Vou te explicar que o buraco ficou tão embaixo, eu fiquei tão lá no fundo do poço, e que independente do fundo do poço que você esteja, existe uma forma de sair de lá. Basta você querer. Então, lá em Minas, eu fui muito feliz. Só que a minha família, gente, a minha família adora mudar, tá? O povo, agora até que não, né? Agora a gente sossegou aqui no Espírito Santo. Mas a minha família era meio inquieta. Antes do Rio, por exemplo, eu ainda não era vivo, mas eles já moraram em São Paulo, moraram em Minas, depois foi para São Paulo, de São Paulo foi pro Rio, do Rio foi para Minas e de Minas vieram aqui pro Espírito Santo. Eu já tinha aí 18 para 19 anos, 19 anos basicamente. Eu vim pro Espírito Santo em 2005. Já temos aí 21 anos nesse lugar que eu sou uma capixaba de coração. Sou uma capixaba de coração. Eu vendo esse estado que me acolheu com pessoas maravilhosas. Que assim, gente, eu sou muito grata por esse lugar. Porque aí sim, gente, se tem um lugar que tem qualidade de vida para se viver, é o Espírito Santo, tá? Eu vendo aqui lindamente. Como diz o conselheiro Roberto, um querido, fala que a gente é pequenininho, mas é limpinho. Ai, gente, eu adoro esse lugar, tá? E viemos pra cá, pra Cariacica, mais especificamente. E eu continuo em Cariacica, minha família depois foi pra Vila Velha. Mas eu particularmente gosto muito aqui de Cariacica. E finquei raízes neste lugar. Logo que cheguei, pouco depois, né, encontrei uma igreja também para chamar de minha e conheci meu então marido, noivo, namorado, noivo, marido. Gente, eu cumpri todos os requisitos aceitáveis de uma vida correta, tá?
E aí eu volto a dizer, você não perde nada querendo fazer o certo. Acredite. Se tem uma coisa que eu tenho muita tranquilidade na minha alma, eu vou sempre optar em fazer aquilo que é certo. Doa quem doer. Doa em mim, né? Porque às vezes a gente quer fazer merda. A gente quer fazer coisas erradas. Bom dia, meu amigo lindo. Te amo, tá? A gente quer fazer coisas erradas, mas a gente sempre vai pagar por elas, tá? E a gente nunca se arrepende de fazer o certo, gente. Eu vou me arrepender de não ter feito, né? Sei lá o que, enfim. Alguma merda aí. Diga pra mim alguma merda que as pessoas fazem. Eu bebi álcool, eu caí na gandaia, eu saí transando com todo mundo. Não, eu não fiz nada dessas coisas, gente. Eu fiz conforme eu mando o figurino. Eu namorei, noivei, casei, virgem, linda, de véu e grinalda. Ontem eu coloquei a minha fotinha de noiva. Baby, 22 anos de idade, eu me casei. E nunca quis me casar. Preciso dizer isso. Obrigado, gente, pelas felicitações. Eu nunca quis me casar, nunca quis ter filho, de ter esse desejo muito latente. Ao contrário, eu quando era criança lá no Rio, por exemplo, eu queria escrever, eu achava que ia fazer alguma coisa pela humanidade, mas alguma coisa assim, em sentido literário, em sentido acadêmico. Eu não tinha muita dimensão disso não, mas eu imaginava que seria qualquer coisa menos me casar e ter filho. Mas aprove a Deus eu poder viver esse rito de vida dentro de eu julgo, tá, gente? Eu julgo, é minha percepção da vida. Eu julgo num momento muito propício de vida, onde hoje, depois, né, eu me divorciei em 2019, posso viver outra coisa. Eu paro assim, vejo a minha vida, eu até me empolgo, porque eu sinto que eu já vivi 20, vidas dentro de uma vida só. 20 vidas dentro de uma vida só. E eu sou muito grata a Deus por isso. Por ter me dado a oportunidade de viver tantas coisas boas, coisas do meio e coisas muito ruins, né? E assim, gente, eu me casei com uma pessoa que eu julgava ser uma pessoa boa. E de fato eu acredito plenamente que era fato passado, uma pessoa boa. Mas todos nós, se não tomarmos cuidado, a gente pode se perder. Porque, gente, se perder é a coisa mais fácil que tem. Agora, é dificílimo a gente conseguir se achar. Então, eu acredito plenamente que na questão do casamento em si, depois de um tempo, meu ex-marido, então agora ex-marido, se perdeu. E isso trouxe muitos problemas para mim. Principalmente na minha questão de saúde. Porque assim, gente, a epilepsia, ela ainda é muito estigmatizada. Hoje eu acredito que por agora ter essa onda do TDAH, do autismo, eu nem escuto mais falar sobre epilepsia, né? Fico meio, não sei, tá meio em stand-by. Mas lá atrás, né, 20 e poucos anos atrás, isso era um estigma horrível. Tanto que assim, eu tinha uma tia um pouco mais religiosa, ela sempre associava a questão da epilepsia com algum problema espiritual. Eu ainda tive esse problema, dessa carga psicológica, dessa questão de você se achar errada o tempo todo. E aí é onde vira aquela loucura, porque eu ficava, cara, eu quero fazer tudo certo, mas eu sempre tô ali passando mal. Tô fazendo alguma coisa errada. Ai, que punição, gente, pelo amor de Jeová, né? Hoje eu olho e falo, cacete, como que as pessoas são tão ignorantes? E é aquilo que a gente não entende, a gente vira e atribui ao capiroto. Não façam isso, gente. Não façam isso, tá? Assim como TDAH, autismo, enfim, todas essas questões. Por exemplo, a epilepsia é uma doença neurológica. É um cérebro que nasceu com um fio desencapado, o meu cérebro ele nasceu com um fio desencapado, e devido à quantidade de cargas elétricas, ele pode entrar em curto-circuito. Entrando em curto-circuito, eu posso desligar, enfim, eu posso perder minha consciência ou não,
Eu não tenho crises convulsivas, tá? Eu não tenho. Por isso que foi tão difícil a minha família saber que eu tinha epilepsia, porque as pessoas correlacionam a epilepsia com a pessoa lá se jogando no chão, se batendo, nananana. Eu só fui ter a minha primeira crise convulsiva com 19 anos, que aí sim a minha família me levou até o hospital. Mas até então eu só tinha crises tônico-clônica, os déjà vu, né? Crises de ausência. Dentro da epilepsia você pode ter mais de 200 tipos de crise, tá? A questão maior é a neurológica. E eu tive muitos problemas com a minha saúde, porque desinformação, gente. Aí eu volto. Como diz na Bíblia, o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo vai ser levado a cativo por falta de entendimento. A gente precisa sempre parar para verificar se não tem ali um estudo científico, sabe, atrelado. Vamos procurar um profissional que estuda. Não, nem tudo é espiritual, gente, acreditem. Cuidado para não colocar tudo como uma questão psicológica. Ah, é um problema psicológico. Calma, respira. Talvez sim, seja um problema físico, porque isso aconteceu comigo. Tudo era num espectro muito religioso, tudo era num espectro muito espiritual. E isso foi trazendo coisas muito ruins para minha vida. E eu tentava, depois ali no meu casamento, viver uma vida normal, ser uma pessoa normal. Trabalhava muito, sempre trabalhei, estudava muito, trabalhei muito e construindo coisas. Mas aquele relacionamento, ele começou a ficar muito tóxico. Tóxico não é essa palavra que as pessoas fazem hoje, mas porque é como se a gente tivesse ido para lugares diferentes. Eu querendo crescer, querendo me desenvolver, querendo não ser refém da minha saúde, querendo não ser refém das circunstâncias daquela menina que veio da Baixada Fluminense. Não queria ser refém daquilo, queria crescer, queria me desenvolver. E a outra pessoa, ela foi para um limbo que não cabe a mim aqui, porque não é sobre isso essa live, tá? Hoje eu olho e penso, eu tinha que passar pelas coisas que eu passei, e isso me fez ficar forte, tá? No ano de 2024, 2014, eu tive o meu primeiro filho aos meus 25 anos de idade, isso foi em 2010. E em 2014 eu fiquei muito mal na minha saúde. Muito, 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 muito mal. E correlacionado a isso, eu descobri uma traição do meu ex-marido. Então, marido na época, né? E aquilo, gente, acabou comigo. É como se... É aquilo, quando a gente não desenvolve competências importantes, como, por exemplo, a inteligência emocional, quando a gente fica refém de um ambiente instável, um ambiente que te coloca como refém, quando você começa a ficar muito presa adentro, por exemplo, de umas questões financeiras, isso é terrível. Eu descobri a traição por um ambiente religioso, né? Eu sou batista, na época a gente inclusive tinha cargos na igreja, e a pessoa foi e me traiu, mesmo estando lá na igreja. Mas aí o problema é da pessoa, né? Quem não tem caráter, quem se perde pode atrapalhar muito a vida do outro. E cabe a nós, tá? Eu tentei, inclusive, eu pedi o divórcio na época. Fui muito massacrada, muito massacrada. Como eu fui parar no hospital, fiquei 30 dias internada por causa da minha saúde. Eu quase morri naquela época, então eu virei a doida. Foda. É a sociedade, né? Aí eu virei a doida. O pobrezinho foi só a pessoa, ai, pois ele é homem, né? Pobrezinho. Não foi se tratar, deveria ter ido se tratar. Em vez de eu ter sido a louca da história, a exagerada, pobrezinho dele, ele é um homem. Nó, Lilian, sinto muito, viu? Sinto muito. Sem dúvida, é uma coisa
a traição, gente, dentro de um relacionamento, ela é muito complexa. E quando você tem um ambiente religioso, é mais complexo ainda, tá? São várias camadas dentro disso que acabam com a autoestima da mulher, que dificultam muito as coisas. Aquilo pra mim foi uma porrada. E o que talvez foi mais complexo é essa questão de eu ter sido a culpada da história. Ah, alguma coisa eu falhei. Aí você imagina, eu que sou aquela pessoa que desde de guria comprei a ideia de que eu tinha que fazer tudo certo, pra mim aquilo foi uma punição absurda. Hoje eu paro e olho e falo, ei, não aceite isso. Não aceite isso. Traição, é falha de caráter. É falha de caráter. É uma pessoa que te trai, irmã. Ela trai qualquer... Na realidade, ela traiu ela própria. Ela traiu os seus próprios valores. Essa pessoa ela não constrói nada na vida e vai atrapalhar a sua construção de patrimônio. Vai atrapalhar a sua vida. Mete o pé, sai correndo. Se você é de um contexto religioso, finca os pés, seja árvore. Não aceite. E se, tudo bem, eu quero uma segunda chance. Eu acredito em segundas chances. Eu dei uma segunda chance. Só que essa segunda chance, meu bem, ela precisa ser uma segunda chance que vai ter um acompanhamento, sim, lá pastoral, vai ter um acompanhamento de um psiquiatra, de um psicólogo, de um acompanhamento de exercício físico, de boa alimentação. Tem que ser um acompanhamento estrutural. Essa pessoa ela tem que fazer uma lobotomia para começar de novo. Eu acredito na regeneração do ser humano? Sim, eu acredito. Mas pelo menos 2 anos. Isso não aconteceu com meu ex-marido. E aí vocês já sabem, já imaginam que vai dar merda. Obviamente, porque se a pessoa não se tratou, ela vai continuar atrapalhando a sua vida. Então, eu vivi um casamento que de tudo pra mim não foi ruim, mas é como eu falei, as pessoas podem se perder, porque é muito fácil se perder. Em algum momento, ele se perdeu. E se achar é difícil, gente. Não tenho pena, tá? Por quê? Porque vai pagar pelas consequências daquilo que escolheu. Depois de 2014, eu consegui, né, melhorar gradativamente. E aí eu tive que parar a minha faculdade de contabilidade por causa da minha saúde. E aí eu comecei a melhorar em 2015. Quando chegou em 2016, eu falei, vou voltar pra faculdade, vou terminar minha faculdade, parará. Aí acontece o quê? Fiquei grávida de novo. Ê, cacete, fiquei grávida, gente. Eu ia colocar, inclusive assim, eu tinha acabado de colocar o DIU. Eu fiquei grávida 2 semanas antes de colocar o DIU. A minha filha nasceu com o DIU. Meu Deus. Minha vida é muito emocionante. Eu não vou contar a história, eu quero focar só na questão, gente, de que todo mundo tem uma pauta fodida na vida. Mas o fato da gente ter uma pauta fodida na vida não quer dizer que você vai ficar se sentindo a pior das pessoas, a coitadinha. Não se coloque nesse lugar. Eu, infelizmente, tenho uma questão de saúde latente que me atrapalhou em vários aspectos, porque eu preciso tomar medicação anticonvulsivante. Eu tomo medicação. E como eu tenho uma epilepsia refratária, o meu corpo tem muita dificuldade na absorção das coisas desses remédios. Então eu virei um rato de laboratório na época. E quando eu engravidei, eu tive que parar de tomar medicação. Eu troquei, né? Tive que parar de tomar um remédio para tomar outro. E eu fiquei loucaça. Loucaça assim, eu ouvia vozes. E grávida. Beleza. Eu já não queria estar grávida, gente. Eu deixo bem claro, tá? Eu não queria ter um segundo filho, não queria. Mas a minha filha é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sem sombra de dúvida. É aquela coisa assim que você não queria, mas que você precisava, que Deus me deu assim de brinde na vida. É a minha segunda filha. Ela é, sem sombra de dúvida, a melhor coisa que eu ganhei.
Os meus filhos são as melhores coisas que eu ganhei na minha vida, sem sombra de dúvida. Tanto o meu filho, o meu primeiro filho, Daniel, que hoje tem 15 anos, e a minha mais nova, que tem 9. Mas sem sombra de dúvida, a gestação da minha filha, da minha segunda filha, foi muito intensa, porque eu já estava num outro plano profissional, eu já estava com 30 anos já, então eu não vou chorar, tá, gente? Eu vou tentar não chorar, mas não tem como não se emocionar, porque realmente, desse período de 30 anos, agora para os 40, foi uma virada na minha vida, tipo, virada na minha vida. Eu engravidei, não queria me engravidar, eu queria ter voltado para a faculdade, eu queria ter construído a minha carreira, e eu engravidei. 20 e poucos dias depois, eu descubro uma outra traição. Aí, gente, isso pra mim foi complicadíssimo. Por quê? Porque eu tava grávida. Aí a empresa que eu prestava serviço não me contratou. Eu tive que entrar em um processo trabalhista, porque é isso, eles me mandaram embora. E grávida, não tinha como trabalhar. Tinha sido chifruda. E assim, não sei o que é pior, gente. Quando você... Assim, tudo é ruim. Você é chifruda. Aí a pessoa me escolhe pra te chifrar é feia pra um caralho, sabe? Assim, é tudo muito difícil. Isso virou... E aí, a medicação ainda foi uma medicação muito ruim na época. Eu comecei a ter alucinação. E aí a gente volta pro looping narcisista, sabe? A culpa é sua. Olha como que você é doida. Gente, olha como você é doida. E eu acreditei plenamente que eu era muito doida, sabe? Ou então, quando eu queria fazer coisas, olha como você é muito utópica. Ai, para com isso. Tudo seu é querer a paz mundial. Eu falei assim, claro, cara, mas isso é bíblico, inclusive. Não é isso que a gente precisava querer na vida. E eu entrei nesse looping, aí ao mesmo tempo, gente, eu fiquei assim, tão doida, já com barrigão grandão. Tive quer saber? Eu não quero mais saber. Peguei e fui embora pra Vila Velha, pra casa da minha família. Peguei o ônibus, vazei. Falei, não quero mais, vou me divorciar. Estava irredutível. Vou me divorciar, não quero saber mais. Aí, gente, é aquela história, né? É família, nanani, caixinha de fósforo. Aí veio a família, aí veio o pastor, aí veio o periquito, o papagaio, aí veio, eu vou mudar, eu vou isso, eu vou aquilo, caralho nenhum. Entendeu? Só pegou a sujeira e enfiou para debaixo do tapete. E mais uma vez eu virei a louca da história. Mais uma vez eu virei a pessoa que falhou em algum aspecto. Por isso que eu fui traída. Porque em algum aspecto eu falhei. Pobrezinho, né? Pobrezinho do macho hétero top. Pobrezinho dele. Pelo amor de Jeová, gente. Hoje aos meus 40 anos, eu viro e falo, tu é um moleque, cara, que não consegue controlar seus próprios impulsos, que não tem valor nem princípio, não consegue suportar a carga de uma tentação, porque todo mundo é tentado, gente, todo santo dia, que não consegue dizer não para aquilo que vai ferir seus valores, se vende com qualquer coisa. Quantas pessoas talvez você conheça, às vezes até a gente mesmo, porque aquilo, se perder, irmãs, é muito fácil. Se perder é muito fácil. E nessa confusão, eu confesso que eu me perdi. Porque eu tava grávida, chifruda, sem minha faculdade, sem emprego, dependendo de uma pessoa que, cara, tinha mais uma vez me traído. Eu entrei, gente, num limbo. Até porque a medicação já não funcionava mais. Aí eu tinha o hormônio do DIU que tava junto com a Anitta, o hormônio da gestação. Eu entrei no limbo. Foi em 2016 isso. Minha filha nasceu e eu vivi
no automático na minha vida. Eu levantava, fazia as coisas de casa, cuidava da minha filha, cuidava do meu filho, cuidava do marido e comia bolo de pote e chorava. Eu arrumava a casa, eu cuidava do marido, eu cuidava dos filhos. Aí eu comecei, aí a gente, como ele também era contador, ele começou a pegar algumas empresas, eu comecei a fazer essas empresas em casa, eu fazia e ele assinava. Então eu trabalhava, eu cuidava de filho, eu cuidava de casa, cuidava de marido e comia bolo de pote. Eu fiquei viciada em bolo de pote, viciada. Hoje vocês me veem fitness, mas eu era bem popotinha. Eu pesava quase 70 quilos nessa época. Hoje eu peso bem, né, 58, 59 por aí. Então, não me exercitava, não nada, gente. Eu fiquei, a Anitta nasceu, uns 7 meses da minha vida no limbo. Eu não existia. Eu era Dani de alguém, eu era filha de alguém, eu era esposa de alguém, eu era líder de alguma coisa. Eu não era Dani Dornelas. Eu simplesmente, ao longo do tempo, eu perdi a minha própria identidade. Eu resolvia a vida de todo mundo, eu cuidava de todo mundo e não conseguia cuidar de mim. Então eu vivia no automático, todos, não era aquele automático que vai te fazer evoluir, não, era automático que me levou para um limbo, onde eu entrei numa depressão pós-parto muito, muito séria, muito grave, gravíssima. Aí é aquilo, né? A minha família não observou, porque a gente tem que continuar fazendo tudo certo, tudo bonito, cuidando do marido, cuidando dos filhos, fazendo aquilo que é correto ser feito. Não interessa se como que você está. Então, eu entrei numa depressão muito forte. E eu ouvia na minha cabeça assim, tá vendo? Você tá sozinha. Eu ouvia isso, gente, com uma força. Tá vendo? Você tá sozinha. Tá vendo? Você tá sozinha. Isso em 2017. Você tá sozinha, você tá sozinha. Isso começou a me perturbar a minha alma. Porque eu olhava e eu falava, cara, eu tô sozinha. Tem uma pessoa ali sentada, né? No caso, o meu marido na época. E eu me sentia sozinha. Porque eu tava vivendo uma vida que eu não queria viver. Eu tava vivendo uma vida que não era a vida que eu olhava que era pra mim. Eu era alguém de alguém, eu não era eu. Eu não podia fazer aquilo que eu queria, porque as coisas que eu falava eram ruins, aquilo que eu queria não era bom, nada era bom. E eu entrei nesse looping, e aí um dia eu fiquei desesperada, essa realidade. Eu entrei, bati um desespero de ouvir, você tá sozinha, você tá sozinha, você tá... Aquilo foi tão perturbador, eu falei, eu preciso dormir. Comecei a caçar remédio pra dormir. E eu não achei, não tinha o Rivotril, só tinha Dramin e o meu remédio de epilepsia. Eu comecei a tomar Dramin, fui tomando Dramin, tô tomando meu próprio remédio de epilepsia, fui tomando. Diz o médico que eu tomei, sei lá, uns 30, 40 remédios. E apaguei. E não morri! Ai, meu Deus! Acordei no hospital, gente. Ai, meu Deus do céu. Acordei no hospital eu tinha pavor de catéter, né? Daquela agulha que coloca aqui no pescoço. Só que eu não tenho muitas veias. Eu acho que foi bem que, tipo assim, já que eu não vou deixar você morrer, você quer morrer, mas não vou deixar. Não vou deixar. E Deus daí falou assim, mas eu vou te dar uma situação que você não vai gostar nem um pouquinho, pra ver se você acorda pra vida, cacete. E aí eu acordei no hospital, não entendendo nada, e uma dor aqui, uma dor, com agulhão de todo tamanho. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E aí veio, né, o meu ex-marido. Cara, ele me olhou com uma forma que eu não esqueço isso até hoje, como se eu fosse a pior pessoa da face da terra. Mas, cara, na hora eu olhei assim, eu falei, cara, pensando, né, eu falei, meu Deus, o que eu fiz na minha vida?
Olha o ponto que eu cheguei. Eu dei a minha vida para outra pessoa que tá me olhando como se eu fosse a pior pessoa da face da terra. Falei, nunca mais na minha vida eu dou a minha vida para ninguém. A partir de hoje, eu vou ser Dani Dornelas. Eu não serei Dani de ninguém. E eu nunca mais vou voltar para o hospital por causa que eu atentei contra a minha vida ou por causa do meu problema de saúde. A partir de agora, eu vou escrever a minha história. Tudo isso, gente, na minha cabeça ali, rolando. E foi uma parada que, assim, me marcou muito. Que pra mim, você tentar contra a sua vida é você... Eu não queria morrer, tá? Não queria morrer. Eu queria dormir. E de preferência não acordar mais, porque se eu acordasse e estivesse na mesma vida, né? E eu só queria dormir. Eu queria dormir e não queria me sentir sozinha. Só que quando eu acordei no hospital e eu vi aquela cena toda, é como se eu tivesse um outro plano. Cara, sério mesmo. Eu tento não trazer muitas coisas assim muito espirituais, mas era como se eu tivesse outro plano. Eu falei, não posso. Que isso, cara? Eu virei Dani de alguém. Eu não sou eu. Eu falei, nunca mais vou fazer isso. Gente, tudo meu era com o nome do meu ex-marido. Era Dani de fulano no Instagram. Era e-mail Dani de fulana. Tudo meu não era meu. E se você, irmã, tá nessa questão, pare agora. Tenha tudo seu. Se você for se tiver seu Instagram, tenha o seu Instagram. O seu e-mail, a sua conta bancária. Você com a sua identidade. E aqui, eu não me divorciei não, já, gente. Eu queria minha família. Eu acreditava plenamente na família. Acredito até hoje plenamente. Na família, no contexto familiar. Ele me pediu perdão, ok, eu aceito o perdão. Mas não era mais sobre ele, sabe? E é tão doido que eu fui olhar minhas fotos desse período. Gente, quase não tem foto minha com o meu ex-marido. Agora, minha com os meus filhos, minha. Aí eu fui pra psicólogo, fui pra psiquiatra, fui pro meu neurologista, fui pro ortopedista, porque eu tava com uma dor na coluna do caramba e eu queria me exercitar. Fiz o tratamento para depressão, junto com acompanhamento médico. Fui pra clínico fazer uma bateria de exames, eu tava toda cagada. Eu fui correr atrás, eu agi, foi uma decisão difícil. Mas eu decidi que eu nunca mais na minha vida iria entregar a minha vida na mão de ninguém. De ninguém. Eu seria Dani Dornelas. E fim. Eu ia ser a árvore. Mova-se vocês. Mova-se você. Não era mais sobre casamento. Sim, era sobre família. Porque é uma coisa que eu acredito. Mas não necessariamente que eu, né, enfim, é aquilo, a pessoa se perdeu, ela não quis se achar, eu me achei. E fui, gente, eu lavava a louça assistindo vídeo de inteligência emocional, de autoconhecimento, de tudo. De organização, de planejamento. E eu que sempre fui a pessoa aqui de fazer planejamento financeiro, eu caí matando no planejamento. Organização eu tenho ainda, tá? Eu aprendi tudo que vocês possam imaginar sobre organização de casa, de vida, de agenda, de gestão de tempo. Eu não fazia nada além. Tô lavando louça, eu estava assistindo um podcast. Eu tô passando roupa, eu estava assistindo um vídeo do YouTube. Eu estava lendo um livro. E exercício físico. Cortei o açúcar, coisas que eu fiz. Eu cortei o açúcar, eu fui estudar sobre a epilepsia, porque muitas coisas eram estigmatizadas. Eu fui atrás de pesquisa científica, eu fui atrás de embasamento lógico e racional.
para que ninguém viesse aqui querer me vender milagre, que eu não aceito mais. Eu já meto logo. Qual a pesquisa científica que você tem embasado? Se não tem embasamento, nem conversa comigo, porque eu não vou escutar. Eu não vou ouvir. De 2017 foi indo esse rolê. Em 18 eu tomei vergonha na cara de fato e comecei a me exercitar. E aí eu comecei a caminhar, correr. Encontrei o yoga em 2019. O yoga pra mim é fantástico, é uma prática maravilhosa para a saúde mental, para você se reencontrar, porque, né, além dos asanas, a gente tem os mudras, a gente tem as meditações. A leitura da Bíblia é uma coisa que não falta no meu dia a dia. Todos os dias eu leio a Bíblia. Todos os dias eu faço a meditação dentro do que eu acredito que é a palavra de Deus como manual de vida, fé e prática. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, que era olhar pra mim. Porque eu sou mãe de um homem e de uma mulher. E eu preciso ser exemplo na vida dos meus filhos. Eu preciso de viver aquilo que eu quero falar com eles, que eles precisam fazer. Ou você precisa fazer o certo, porque eu faço aquilo que é certo. E aí, em 2019, eu já tava em outra vibe. Eu tava magra, linda, maravilhosa, me exercitando. Já tava com os meus musculinhos. Já tava planejando, eu queria ser rica. Eu coloquei no meu diário, assim, em 2018. Decidi que eu vou ser rica. Eu tava em outra vibe, gente. E a pessoa, sei lá o que a pessoa tava fazendo. Foda-se, não era um problema meu. A gente transava, a gente vivia uma vida normal, bacana, top. Mas sabe quando não é mais sobre aquilo? Não é mais sobre aquilo. Se quiser vir, show. Mas é aquilo, já tava perdido. E, mana, eu não tô aqui pra salvar ninguém. Eu tô aqui pra me salvar. E através da minha salvação, vêm os meus filhos primeiro. E aí, as outras pessoas, como vocês estão aqui comigo. É isso. Mas eu não vou salvar ninguém, não, irmãs. Salvador só tem um, que é Jesus. Eu vou me salvar. Aí, através da minha salvação prática, aí vocês olham. E quando der, eu falo, tá bom? Que é aqui esse momento. Quando der, eu falo. Mas no mais, eu vou viver. É isso. Eu vou viver a minha salvação. Eu não tô aqui pra ser mãe de macho nenhum. Eu não tô aqui pra ser salvadora de ninguém. Pra ser guerreira pra ninguém. Ninguém. Nem pra mim. Eu não tô afim de ser guerreira, não, gente. Eu sou uma princesa bruxa. É sobre isso. Eu quero viver. E é isso, sabe? Eu fui nessa vertente. Aí um belo dia o ser humano... Não é ser humano. Hoje eu vejo Deus em todas as coisas, sabe? Eu vejo Deus em todas as coisas. Aquilo, ele virou e falou, não te amo mais, quero me separar. Aquilo foi Deus, cara. Tirando a última coisa que faltava na minha vida. Que era um ser humano que não queria evoluir e não quer até hoje. É um ser humano perdido. E se você tiver com alguém perdido, vai ser difícil você se achar. Porque o meio é muito forte. O meio, ele ganha, cara. O ambiente, ele é muito forte. Por quê? Porque agora você tá com uma mentalidade e que a pessoa já não tá seguindo mais. É muito difícil. Então eu passei anos na minha vida, gente, orando, querendo, sabe, paz na minha vida, buscando sabedoria, pedindo a Deus paciência. Eu tenho tudo isso escrito, inclusive. Eu tenho quase 2.000 páginas de escrito dentro do meu diário. Todos os dias, basicamente, eu faço a minha carta para Deus. Então, eu passei anos da minha vida orando. Não foi uma coisa que aconteceu do nada. Não foi nada do nada. Mas foi tudo para que eu conseguisse chegar até esse momento. E eu vejo muito agir de Deus na minha vida. Na hora eu levei um choque, porque, tipo, tava tudo bem. Pra mim, tava tudo bem. Porque eu tava em outro play, saca? Eu tava em outra vibe. Eu tava achada. Eu era a Dani Dornelas. Eu não era a Dani de ninguém mais. E ele tava viajando na maionese. E tinha que ir embora mesmo. Eu falei, então tá bom. Porta de saída, meu querido, é serventia da casa.
Fui escrachada? Fui. Passei o panco de amassou? Passei. Descobri um ser humano complexo. Depois, sim. Foi um inferno na minha vida? Foi. Mas vinha o inferno, irmã, eu ia lá e resolvia. Vinha o BO, eu ia lá e resolvia. Eu comecei a aprender a ser resolução de problema. O problema vinha, eu resolvia. Eu sentava, chorava e resolvia. Sentava, chorava e resolvia. Empreender é isso. É aprender a resolver problema. O primeiro problema que você tem que aprender a resolver é o da sua vida. Mano, às vezes é melhor você dormir sozinha, tá? Você deita sozinha, mas em paz você se levanta, acredite. Em paz você se levanta. Aprenda a resolver problema. O problema vinha, eu resolvia. Eu chorava, eu corria chorando, gente. Eu corria chorando. Porque, obviamente, vamos lá pra realidade, que eu sou da realidade. Eu amava o cara. Ele foi meu primeiro homem da minha vida, sabe? É foda, complicado isso. Eu casei virgem, foi a primeira pessoa da minha vida, o pai dos meus filhos. Toda uma construção. A gente construiu coisas juntos. Querendo ou não, eu amava muito. Ele não era uma pessoa de tudo ruim, era uma pessoa muito trabalhadora. Ainda, o problema não é nem a questão de ser trabalhador, é a questão de ser burro mesmo. Então, assim, por mais que você seja trabalhador, tu não pode ser burro. Por quê? Porque senão você não constrói nada, saca? Então, era como gostava muito de uma boa impressão. Não era de tudo ruim. O contexto também era até bonito, era legal. Eu não tive um péssimo casamento, nunca apanhei, nunca nada. Eram essas coisinhas que ia minando aquilo que eu queria ser como pessoa. Eu poderia ter aceitado isso, gente, e tá tudo bem. Mas quem eu seria? Quem eu seria, sabe? Eu sempre achei lá, menina nova, que tinha uma coisa a mais na vida pra viver. Eu sou muito grata por ter me casado, por ter tido filho, por ter tido passado esse perrengue inteiro. Até porque eu sei como sair disso. Eu saí. Eu aprendi a resolver problema. E aí eu volto. Empreender é resolver problema. Primeiro o seu. E aí veio 2019... Aí a galera... Aí volta aquela história, né? Aí vem, você precisa... Restaura a sua família. Aí apareceu a outra mulher. Eu falei, que restaura a família nada. Agora, querida, eu não quero restaurar. Já dei todas as chances que a pessoa que tinha que ter. Agora eu vou viver a minha vida. Eu vou construir a minha história. Eu vou fazer aquilo que é meu. E aí eu voltei pra faculdade, gente. Tirei meu CRC. Eu fiz pós-graduação. E aí nesse período ali, 2019, eu sentei aqui onde eu tô falando com vocês. E fiz o plano 2025. Inclusive no fim do ano eu fiz até uma live sobre isso. Eu fiz o plano 2025. Aí eu coloquei, eu vou terminar minha faculdade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, lá, em 5 anos. Eu me dei 5 anos. Em 2 anos e meio, eu já tinha feito tudo o que eu tinha me dado 5 anos. E muito mais coisas que eu nunca imaginei na minha vida viver, eu tive a oportunidade de viver, sabe? Deu até calor. E tem algumas mulheres que eu vi entrando aqui que estiveram comigo nesse momento muito difícil, onde eu tive que administrar muita coisa. A minha filha era muito nova quando eu me divorciei, ela tinha nem 3 anos de idade, então ela usava fralda. Eu tinha uma pouca rede de apoio e como eu decidi viver e dançar igual vocês veem hoje, eu fui muito massacrada lá no passado. Mas eu tinha certeza de que Deus ia me ajudar a realizar aquele plano. E que mais coisas ele... Na realidade, assim, gente, eu só queria ser eu. E eu não ia aceitar nunca mais ninguém me colocar em um lugar que eu não queira estar. Eu não aceito isso. Eu fui ficando especialista em dizer não. Não faço, não quero, não vou. Ah, você é uma mulher difícil.
Meu amor, no fim do dia quem paga as minhas contas sou eu. Mari, você sabe dos perrengues, né, Mari? A gente já se conhece há um tempo. Eu sou muito grata por cada mulher que passou na minha vida nesse período. Vocês agregaram muito. Muito obrigado pela presença de vocês na minha vida. Hoje, quando eu fui olhar as fotos, eu vi que eu sou uma pessoa muito agraciada por Deus, por tantos bandos que eu já tive na minha vida. Esse foi o termo que uma mulher que entrou agora na comissão da mulher desse ano falou assim: eu quis entrar para a comissão da mulher porque eu vi um bando andando na convenção e são pessoas incríveis, sabe? E, gente, crie um ambiente de vocês. Se você não consegue um outro ambiente, crie um ambiente de vocês. As pessoas que nós estamos cercadas, elas fazem toda a diferença na nossa vida. Estejam abertas à mudança. Tomem a decisão na sua vida. Anotem tudo o que vocês gastam. Tudo o que você gasta, você precisa saber exatamente quanto custa a sua vida. Eu sabia exatamente quanto custava a minha vida quando eu me divorciei. Eu sabia exatamente quanto eu precisava para fazer todas as coisas que eu queria. Eu nem CRC não tinha ainda. Eu comecei a me posicionar aqui no Instagram. E as pessoas confiaram no meu trabalho quando eu mesma não confiava em mim. Eu não conseguia me ver como a profissional que as pessoas falavam que eu era, porque eu achava que não era. Sabe? Karina, maravilhosa. Você é uma das pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida, mais recentemente. Tenho muita gratidão por cada pessoa que passou nesses 40 anos de vida. Tenho muita gratidão a Deus pelos meus filhos que me ensinaram a ser uma pessoa melhor. Tudo que eu faço na minha vida, sem sombra de dúvida, é pelos meus filhos. Para que eu possa ensiná-los através do exemplo, deixar um legado para a sociedade, porque os meus filhos, eles serão a próxima geração. E eu gostaria que ninguém falasse mal da geração dos meus filhos, ou pelo menos não dos meus filhos, sabe? E eu entendo que é através do exemplo. Então, uma das coisas que toda semana eu sento e escrevo na minha agenda, para que eu continue sendo achada ali, para que eu não me perca. Gente, se perder é muito fácil. Nós somos seres humanos, falhos, que dependemos da misericórdia divina todo santo dia. Todo santo dia a gente precisa da misericórdia divina. Todo santo dia a gente precisa ter gratidão, independente das coisas que acontecem. A visão de gratidão, ela é uma coisa que a gente vai fazendo ao longo do tempo. É olhar tudo. No passado, e um passado muito recente, inclusive, vou confidenciar, eu falava que eu era uma perdedora de primeira linha. Porque eu perdi muitas coisas na minha vida, muitas coisas. Ao longo do tempo, eu comecei a enxergar tudo como se eu fosse uma loser, uma perdedora. Eu perdi contato com, enfim, o Rio, Galileia, aqui, casamento. Minha mãe faleceu, eu enterrei a minha mãe em 2022. Foi uma coisa bem intensa pra mim também. E eu falava que eu era perdedora. E hoje eu não me sinto uma perdedora. Como diz a minha psicóloga Andréia, que me acompanha desde 2021, uma pessoa muito importante pra mim. Eu não tenho como citar todo mundo, tá, gente? Mas ela fala assim: Daniele, na vida a gente nunca perde. Ou eu ganho ou eu aprendo. Então hoje, dia 27 de fevereiro de 2026, aos meus 40 anos, depois de ter quase morrido algumas vezes e Deus ter me dado a oportunidade de viver, eu digo, eu nunca perco
ou eu vou ganhar ou eu vou aprender. E todas as coisas que eu vivi até hoje foi para me fazer ser a pessoa com que hoje eu me tornei. Eu sou mãe, eu sou profissional. Gente, eu estou contribuindo com a minha classe. Hoje eu estou como coordenadora da Comissão da Mulher daqui no Estado do Espírito Santo. E para mim é um motivo de muito orgulho estar à frente dessa comissão, podendo defender as mulheres aqui no Estado do Espírito Santo, poder levar também ações para o Brasil, pautas importantes para nós, mulheres. Estou como conselheira no meu conselho. Isso assim também é incrível. No início desse ano eu bati 100 mil reais de investidos. Já tenho valores de renda passiva. Eu não tenho nada do que reclamar na vida, gente. Sério, não tenho. Hoje eu tô muito satisfeita de todo o problema que eu passei. Cara, e assim, obrigado pessoas que tentaram dificultar a minha vida. Gratidão por vocês terem tentado me massacrar, porque hoje eu consegui ser o que? Melhor, cara. Ai, Andréia, você tá aqui, você é uma mulher muito especial. No vídeo eu vou chorar mais, não dá, caramba. Bom, é isso. Eu vou começar agradecimentos e vou tentar não... Gente, é muita gente, real, mas eu vou tentar fazer um pacote, tá? Eu queria agradecer a Deus primeiro, claro. Deus, Ele é... Deus é tudo na minha vida, gente. Sério mesmo. Eu realmente não estaria aqui se não fosse Deus ter me dado uma segunda chance. Se você não acredita em Deus, a sua vida é muito simplória. Se você não acredita que existe um Criador para além, se você não acredita que Jesus é o Salvador e que a gente vai ter uma vida pós-morte, que a gente vai ter uma vida para além daqui, e que aqui é só uma passagem e a gente precisa deixar um legado firme, você vai ter uma vida muito ruim. Eu não consigo imaginar uma vida sem Jesus, sabe? Sem a esperança de que se hoje eu bater a cabeça e morrer, eu vou acordar na glória. E que hoje eu consigo, assim, até ter leveza para morrer, porque eu sei que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu tentei todo santo dia e fiz todo santo dia. Caminhei para fazer aquilo que é certo. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Então, no momento em que Jesus vir a mim, eu vou poder morrer tranquila. Eu estruturei toda a minha vida financeira. Tudo. Seguro funerário, seguro de vida. Eu estruturei tudo. Eu só peço a Deus para que Ele não me leve antes do meu filho completar 18 anos, pelo menos. Dos meus 2 filhos terem a maioridade. Se eu puder viver mais 40 anos da minha vida, eu vou ficar muito feliz. Mas se não, e eu tiver que morrer hoje, eu vou com Deus para a glória e deixei tudo a forma mais certa que eu consegui. Isso, gente, para mim, é a minha forma de viver a vida. E eu não consigo enxergar uma vida sem Jesus, sem Deus, sem olhar a natureza, sem uma visão para além. A gente esperar uma vida incrível aqui, só de coisas boas, é a pior coisa que você vai poder fazer na sua vida. É a pior coisa que você vai poder fazer na sua vida. Então eu agradeço muito a Deus pela raiva que Ele me deu em querer viver. É isso. Que Ele me permitiu sentir. Agradeço a todas as pessoas da minha família que contribuem. Meu irmão maravilhoso, que eu amo de paixão, meus sobrinhos, meus tios. Minha amiga, minha irmã, Carol, amo você. Nós nos conhecemos desde que a gente era pirralha.
todos os amigos do Rio, minhas amigas maravilhosas de Minas, Roseli, Léo, Diogo, a Delma, a Roberta, a Larissa, a Tamires, eu não tenho nem como falar, gente, porque é um bando gigantesco. Minha tia, que agora mora lá, minha prima, pessoas de Minas, amo vocês, amo estar em Galileia. Se Deus quiser, em julho estarei lá novamente. Pessoas aqui do Espírito Santo, ai, gente, eu amo o Espírito Santo, tá? Mulheres que estiveram comigo, muito obrigado, porque vocês foram um suporte muito importante e são até hoje. Eu amo o fato de vocês me contarem as coisas. Eu aprendo com cada uma de vocês, independente de qualquer coisa. Obrigado, 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 mulheres empreendedoras que estão comigo, minhas amigas queridas, as mulheres do Intellect, que nós estamos ali juntas até hoje. Obrigada, mulheres contadoras incríveis, mulheres da Comissão da Mulher, que a gente está juntas já há alguns anos, que compram as minhas ideias, gente. Meu Deus, vocês são muito doidos. Compram as minhas ideias e... Obrigada aos meus colegas contabilistas, mais recente agora do conselho, que me mostraram como é importante nós, quanto classe, estarmos unidos. Eu sou muito grata por poder estar aprendendo com cada um de vocês. Muito, muito, muito grata mesmo. E hoje eu só tenho a agradecer, gente. E por todas as pessoas que me ajudaram a construir. Tamires, Dani, você já me socorreu em vários perrengues aqui, em momentos muito difíceis com a minha saúde. Muito obrigado por você sair da sua casa. Tia Joyce, tia Juju, que são minhas vizinhas, que por várias vezes vieram me acolher aqui, a mim e aos meus filhos. E todas as pessoas que fazem parte dessa rede de apoio que são fundamentais para que eu pudesse conquistar tudo que eu conquistei, de forma que eu nunca nem imaginei. Nunca, gente, eu nunca imaginei parar, dar entrevista em TV, de escrever livro. Meu Deus, então, ó, eu coloquei aqui do lado. Gente, eu escrevi 2 livros. E assim, o sonho da minha vida era poder ter um nome num livro, sabe? E escrever, era um sonho da minha vida. E eu escrevi 2, olha que loucura. E é isso, eu tô muito feliz. Eu sei que a minha mãe deve estar muito orgulhosa de tudo que eu consegui conquistar. Porque ela falava pra mim: Daniele, minha filha, estuda, porque só através do estudo você vai ter uma vida diferente. Gente, estude. Estuda. Para de comer açúcar, cacete. Para de comer açúcar. Vá fazer exercício físico. Estude. Vá procurar uma terapia. Faça terapia. Vai ler a Bíblia. Não, para de reclamar. Você consegue. Eu consegui, cara. Tu consegue também. É uma decisão que precisa acontecer hoje. Corre atrás, vai procurar profissionais para te ajudar. Estude para sempre. Se coloque sempre no lugar de aprendiz. Hoje eu faço 40, eu quero começar a minha vida. E eu quero estudar mais, coisas que sei lá, eu nunca nem devo ter imaginado. Eu quero estar neste lugar de sempre aprender de forma mesmo lá acadêmica e também com pessoas, ouvindo pessoas, estando com pessoas. Eu adoro pessoas, porque pessoas me agregam muito. Eu sou muito grata a Deus por isso, pelos bandos que já passaram na minha vida. Estude. Faça seu planejamento financeiro. Sem dinheiro você não consegue nada. Tenha uma vida barata, mas com muito valor e significado.
com muito valor e significado. Ao longo do tempo, eu fui só fazendo a minha vida ficar mais barata a cada dia, mas com muito significado. Pra mim, o que me importa é dançar em casa mesmo. Eu não ligo pra muita coisa, sabe? Eu não ligo pra muita coisa, porque pra mim, o fato de estar aqui podendo falar com vocês, estar com os meus filhos, correr aqui no meu condomínio, dançar todos os dias, estudar na minha profissão, é pra mim o meu sistema de recompensa. Isso me deixa muito feliz e satisfeita. É isso, gente. Poder ajudar os meus clientes a ficarem ricos sem problema com a Receita Federal, isso pra mim é um motivo de muito orgulho. Um motivo de muito orgulho. Poder contribuir com a minha classe é maravilhoso. Mas eu sei exatamente quanto de dinheiro eu preciso ter, quanto de tempo eu preciso dedicar e até onde eu posso ir. E eu não passo daquele lugar. E no momento em que eu precisar dizer não, eu digo não. Então, irmã, você que está comigo até aqui, aprenda a dizer não. Saiba exatamente qual é o custo da sua vida, e se você tiver filhos, da sua vida e dos seus filhos. Seja como uma árvore, mova-se eles. Porque no fim do dia, meu bem, é você com você mesmo. No fim do dia, sou eu comigo. No fim do dia, sou eu que tenho que resolver os BO. E ninguém vai vir aqui resolver por mim. E não tem que vir mesmo, não. E tá tudo bem. Eu adoro essa expressão. E é sobre isso também. Isso, gente, bom, é a minha vida real. Não tem nada de muito absurdo. Eu consegui, você consegue. Eu acho que a gente juntas, de fato, exercendo a sororidade, é o que vai fazer com que o mundo seja um lugar melhor. E eu ainda acredito nisso muito, de que se eu fizer a minha parte, se eu educar os meus filhos com essa mentalidade, o mundo ele pode sim ser um lugar melhor se cada um fizer a sua parte. E é isso, gente. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Espero ter contribuído. E o que eu quero dos meus 40 anos, meu amor, eu estou começando a viver agora. Agora é sobre isso. Tô um nojo, meu amor, eu sou um nojo. Vou começar a viver agora. Karina, é nóis. Semana que vem, meu amor, vai ser nós dançando até... Vou pra Brasília. Ai, gente, olha só, dá licença, que agora vocês vão ter que me aguentar. Meu ciclo da perimenopausa. E é isso. Eu tenho agora 10 anos pra formar, que é porque eu vou chegar com os 50, mano. Eu vou chegar com os 50 com o meu bracinho, ó. Vou ficar com os... Vou chegar nos 50... O puro suco do bracinho, do yoga, formar dos meus filhos. Eu quero saber, gente, é de viajar, quero ir pra Minas, sabe? Eu quero viver, é sobre isso. Eu quero que vocês vivam também. Exato, Mari, nem que seja sozinha, entendeu? Eu quero é viver, gente. 40 anos é o início do play. Tá tudo no esquema, graças a Deus. Profissão tá cheque. Pós-graduação tá cheque. Especialidade tá cheque. Dinheiro tá cheque. Empresa tá cheque. Tá aquele monte de tiquezinho. E terapia tá em dia. Comida tá em dia. Exercício tá em dia. O sono tá meio afetado com a perimenopausa. Mas tá bom também. As amizades. Cara, nada falta, não tô devendo ninguém. Ao contrário, gente, arraso, caralho. Quero que todo mundo chegue nos 40 tranquila, sabe? Com seguro de vida, seguro empresária, seguro residencial, seguro a porra toda. Tá tudo no esquema, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso.
E hoje eu tenho o quê? E hoje eu vou estar com o meu bando lá no bar pra gente dançar, pra gente se divertir, pra eu tomar minha água, comer minha batata frita e comemorar o início da minha nova jornada. Ai, que sucesso! Vocês estarão aqui comigo, né? Vendo aí as novas coisas. Eu tô me sentindo o Senhor dos Anéis, assim, na jornada do herói, sabe? Agora eu vou pra outro play. Ai, que felicidade. Já acabou com o anel e vai agora aproveitar de Deus. É, agora eu vou lá pra terra dos elfos. Tô brincando, gente. Vai lá hoje, gata! Hoje vai ser nós, cara. Hoje vai ser nós. Eu quero viver a vida, gente. A vida já foi muito difícil. E ela vai continuar sendo, tá? Eu não me iludo, não. Mas, quando você aprende a resolver problema, é isso. Eu comecei a aprender a resolver problema. Eu virei empreendedora da minha própria vida. É isso. Eu comecei a olhar e falar, isso eu não aceito, isso eu não quero, isso eu não aceito, você eu não quero na minha vida. Com muito amor e muita gratidão. Então, amiga, a gente não é compatível. E tá tudo bem, gente, tá tudo certo. Eu gostaria muito que todas as mulheres conseguissem ter isso. A direção de suas próprias vidas. Sendo casada, ok. Eu tenho amigas casadas que eu viro e falo assim, cara, muito legal. Mas elas são donas de si também. Até porque isso é motivo até de orgulho para os seus próprios filhos. Então, gente, não eu nem coloquei em pauta a questão amorosa aqui, tá? Por gentileza. Não é nada a ver. Até porque você precisa estar salva para que, de fato, você consiga ter um bom relacionamento, seja lá com quem você quiser. Ou se não quiser também, tá tudo bem, tá? Dependendo aí do seu play. Eu já casei, já amei, já desamei, já tive filho, não quero mais, eu quero viver outra vida. É isso, porque uma eu já sei qual que é, agora eu vou descobrir a outra. Quem sabe Deus me dá a possibilidade de viver mais 40 anos, ou mais 40 e poucos anos, ou mais 50, não sei. Sei que vai ser uma belíssima história que eu vou fazer questão de contar de vez em quando, tá bom? Um beijo, obrigado por vocês ficarem até aqui e obrigado pelas felicitações. A live vai ficar salva. E é isso. Vamos viver.